Graça e paz, queridos. Aqui é Débora Viana. Nós estamos fazendo junto a leitura do livro Ainda Melhor que o Éden, de Nancy Guthrie, da editora Fiel. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5. Quarto tópico, o noivo. Finalmente, após 400 anos sem nenhuma notícia sobre a cerimônia de casamento, João Batista entrou em cena, apresentando-se como o amigo do noivo. João 3:29. Na hora marcada, o noivo chegou. Bem, no início de seu ministério, nós o encontramos numa cerimônia de casamento em Caná, na qual havia um grande problema. Naquela época, o noivo era responsável por fornecer vinho para a celebração, mas naquele casamento específico, o vinho acabara. Felizmente, o noivo fiel e verdadeiro estava lá, fazendo o que o noivo deveria fazer. Mas aquele noivo era superior a todos os demais noivos. Jesus transformou a água em vinho e forneceu uma bebida tão requintada que os convidados acharam que o outro noivo simplesmente havia deixado o melhor para o final. É como se o escritor do Evangelho desejasse nos mostrar imediatamente quem Jesus de fato é, o verdadeiro noivo, aquele que o povo de Deus estava aguardando desde que o primeiro noivo Adão fracassara tão miseravelmente no Éden. Logo após esse casamento em Caná, os discípulos de João Batista, preocupados, foram ao mestre, pois o povo estava indo aos discípulos de Jesus para ser batizado em vez de ir a João. Mas ele respondeu: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muitos se regozija por causa da voz do noivo. João 3:29. João Batista, como o último profeta do Antigo Testamento, havia que era a voz de seu noivo que o povo de Deus mais desejaria ouvir. Se eles apenas reconhecessem sua voz, se eles apenas fossem ao seu encontro, enquanto ele lhes abria os braços e o coração. Mas a verdade é que ele veio para que o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Talvez parte do problema tenha sido que aquele noivo estava interessado em ter uma noiva muito mais exótica e diferente do que aqueles que os judeus haviam previstos. Essa noiva deveria ser formada de pessoas de todas as nações. No capítulo 4 do Evangelho de João, vemos Jesus passar por Samaria, uma gafe para qualquer judeu que se preze, e ir direto ao poço de Jacó. Ali, Jesus encontrou a mais improvável candidata a se unir a ele em casamento. Ela fora ao poço num horário incomum, pois simplesmente não conseguia encarar todas as outras mulheres da cidade, já que ela provavelmente dormia com o marido de algumas. Sua história era uma lista de casamentos fracassados, e àquela altura ela estava dormindo com um homem com quem não era casada. Nenhum de seus maridos anteriores tinha sido fiel. Eles apenas a haviam usado, ela o usou e sua vida se tornou um caos de vergonha e desolação. Mas então ela chegou ao poço e conheceu um homem que sabia tudo sobre seu passado, e ainda assim ofereceu-se ela, dizendo: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:13-14. Mais uma vez, Deus trouxe ao poço uma noiva. Ela vinha da banda podre da região e com uma história sexual vergonhosa. E ela estava sedenta, muito, muito sedenta. Essa mulher tinha uma sede insaciável de ser amada, de encontrar satisfação além de um instante de prazer, de ser acolhida, cuidada e estimada. A princípio, ela achou que Jesus era um profeta, mas ela e muitos outros samaritanos em sua cidade acabaram por reconhecer que ele era o Salvador do mundo. O segundo Adão, o fiel e verdadeiro noivo, e que ele estava convidando-os, sim, a eles que não vinham de família nobre, que tinham um passado duvidoso, que acharam que nunca poderia vestir-se de branco para se unir a ele num casamento que duraria para sempre. Talvez esse casamento eterno fosse o que Jesus tinha em mente quando os saduceus vieram a ele com a questão relativa e uma mulher que fora casada 7 vezes ao longo da vida. Quem seria o marido dela na ressurreição? A resposta de Jesus foi que eles não compreendiam as Escrituras, nem o poder de Deus,
pois na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Mateus 22:30. Para alguns de nós, a ideia de que não seremos casadas com as pessoas a quem tanto amamos nessa vida não parece estar certa. Mas, obviamente, o casamento, tal como o conhecemos, é peculiar a esta era. Isso não significa, porém, que não haverá relações intensas na era por vir. Na verdade, nossos relacionamentos com aquele a quem amamos serão aprofundados, pois o pecado não mais contaminará nem inibirá nossos vínculos uns com os outros. John Piper escreve: não haverá casamento lá, mas o que o casamento representava estará lá, e o prazer do casamento, elevado à milionésima potência, estará lá. O céu será rico em relacionamentos, uns com os outros e com aquele a quem mais amamos, nosso glorioso noivo. Em certo sentido, todas estaremos casadas e com o mesmo noivo. A sombra do temporário casamento humano dará lugar à substância, o eterno casamento entre Cristo e sua noiva, e esse será o casamento mais feliz de todos os tempos. Nós amaremos, porque Ele nos amou primeiro. De fato, nenhum noivo jamais amou ou amará sua noiva como Cristo nos amou. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25, 27. Minhas amigas, nós fomos, somos e seremos eternamente muito amadas por nosso noivo. Como o amor do noivo em Cânticos dos Cânticos, o amor de nosso noivo é forte como a morte, até a morte de cruz. Como noivo, Oséias, nosso noivo, pagou o preço para redimir sua noiva da escravidão do pecado e está, neste momento, santificando-nos para si mesmo. Um dia, esse processo de santificação será completo. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Seremos a noiva mais linda que já olhou nos olhos de seu noivo.